Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 10. Livro do apóstolo Paulo, ou carta aos Romanos, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. A rejeição do evangelho por parte dos judeus. Paulo está dizendo que os judeus rejeitaram a verdadeira justiça de Deus. Então, Romanos 10, verso 1 ao 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Amém. Às vezes, a compreensão das Escrituras, ela chega a ser difícil, porque a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento, tem cerca de 2000 anos, né? Então, hoje, nós interpretar uma escritura de alguém que escreveu há 2000 anos atrás, não é fácil saber a intenção, o porquê, a causa, o motivo da pessoa estar escrevendo há 2000 anos atrás. Então, por isso, há muitas interpretações. Porque tem muitos anos as Escrituras. Mas há uma interpretação que é aquela que o Espírito de Deus traz. A Bíblia, ela é escrita pelo homem, lógico. Ela não é escrita por um animal. Ela, sendo escrita pelo homem, os homens já não creem. Imagina se ela fosse escrita por um boi, um cavalo. A crítica e a descrença seria maior. Ah, foi um boi que escreveu. Não, foi homens sábios que viveu, presenciou, foram testemunhas vivas, ocular de Jesus. E muitos não creem nas Escrituras. Mas, segundo o apóstolo Pedro, toda a Escritura, divinamente, completamente, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Nenhum homem, desde Moisés, que escreveram os primeiros livros do Velho Testamento, até o apóstolo João, que escreveu o último, que é Apocalipse, todos esses homens, cerca de mais de 30 homens, todos eles foram inspirados, foram impulsionados, foram esclarecidos pelo Espírito Santo. Então, eles escreviam inspirado, iluminado pelo Espírito Santo. Então, hoje,
Se aquela pessoa que ler, se ela não tiver contato, comunhão com esse mesmo Espírito que inspirou esses homens a escrever, com certeza vai haver muita interpretação, mas a interpretação verdadeira mesmo não haverá, porque a verdadeira precisa que o Espírito que inspirou aqueles homens, ele precisa de nos esclarecer, nos guiar, nos instruir, abrir o nosso entendimento para que nós possamos entender no real, no verdadeiro, o que aquelas vidas estavam querendo dizer. Então, no capítulo 10, Paulo fala da rejeição. Ele fala, ele sendo judeu, ele diz que o povo, a nação, os concidadãos, eles rejeitaram a verdadeira justiça de Deus e criaram para si, segundo seus entendimentos, uma justiça que não era a justiça de Deus. Para nós entendermos esses primeiros versículos, na verdade, são 613 leis que Deus criou. Mas essas 613 leis, vendo Deus a impossibilidade do ser humano obedecê-las para a sua justificação, a impossibilidade, era impossível. Elas foram reduzidas em 10. Então, já facilitou muito. De 613, foi tirada, reduzida em 10. As 10 principais, a qual, se os homens, as mulheres judias obedecessem, elas conseguiriam obedecer todos os 613. Mas, nós lemos aqui que o próprio apóstolo Paulo, no versículo 2, falou que os judeus são zelosos. Por eles serem zelosos, o que é zeloso? Cuidadoso, temoroso, que tem temor, que tem cuidado, que se esforça para obedecer, praticar, guardar. Por ele ser zeloso, eles constituíram muitas outras leis. Então, além das 613, o sacerdote, eles criaram outras leis. Então existia uma multidão de lei. Por exemplo, quando Jesus estava chegando em Jerusalém, ele entrou na casa de um certo Simão, ele foi convidado para jantar, comer, e chegaram lá, eles lavou as mãos, os pés. Essas leis de lavar as mãos, lavar os pés, quando chegar em casa, tinha que lavar as vasilhas todas, a qual a pessoa levou para a roça ou para algum lugar quando estava trabalhando. Essas leis foram criadas pelos judeus, não existia. Diante de Deus, na lei de Moisés, não existiam essas leis. Aquela lei da oferta que fizeram, que é chamada em Mateus de corbão, quando um pai
e uma mãe, quando um filho desobedecesse um pai ou uma mãe, ele tinha que ser açoitado, né, por rebeldia. E dependendo da desobediência, aquele filho era apedrejado. Então criaram uma oferta, né, para aquele filho pagar aquela desobediência, aquele castigo, dando uma oferta. E puseram o nome nessa oferta de Corbão. Então, são leis que foram criadas. Criaram mais, existiam muitas, criaram mais. Então, os próprios judeus dificultaram a entrada deles mesmos no reino do céu. Por isso que Jesus disse, né, vocês não entram, em Mateus 23, Jesus Cristo diz, vocês não entram e ficam na porta e impede os que querem entrar de entrar. Por quê? Por causa de muitas leis que foram criadas. Então, diz o versículo 2, porque lhes dou testemunho. Paulo estava dizendo, olha, eu dou testemunho, eu falo a verdade, de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então os judeus tinham zelo, mas não com entendimento. Aí o versículo 3 ele diz, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram a justiça de Deus. Então, eles criaram, estabeleceram, constituíram muitas justiças. Mas todas as leis e regras que o sacerdote criaram, elas não foram sujeitas à justiça de Deus. Porque o versículo 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, agora Cristo vem e reduz os 10 mandamentos em 2, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, terá cumprido toda a lei. Então, Jesus Cristo, ele é o fim. Por que ele é o fim? Porque a lei começou em Moisés, que trouxe do monte as tábuas dos mandamentos. Começou com o cumprimento em Moisés e terminou em Cristo. Cristo cumpriu a lei. Ele é o fim porque ele cumpriu a lei de Deus dada pelo Moisés. Quando Cristo cumpre, ele disse, está consumado. Está consumado. Está cumprido. A lei foi cumprida. Então, ele estabeleceu na cruz uma nova aliança. Isto, a humanidade precisa de saber disto. Nós não estamos debaixo da lei. Cristo sujeitou, ele cumpriu a lei, ele deu um cabo, ele terminou, ele é o fim. Romanos 10, verso 4. Porque o fim, é o que está escrito, o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crer. Então Cristo estabeleceu uma nova aliança, nós estamos debaixo da graça. A graça
ela vem por meio da fé, e não por meio de obras da lei. Como que a graça chega até a mim? A graça chega até a mim por meio da minha confissão e não por meio do meu sacrifício. Olha o versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Verso 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Irmãos e irmãs, a própria Bíblia, a palavra de Deus, é bem clara. A fé vem pela confissão. Você ouve a palavra anunciada, evangelizada, pregada, ensinada e crer, e faz confissão com a boca, e crê em seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos. E então será salvo. Por que que nós não temos nenhum objeto aqui na igreja? Quadro, pedestais, nada que representa a lei. Quando a igreja, o ministério não conhece a palavra do Senhor, ele começa a misturar a lei com a graça. Hoje, infelizmente, ainda existe muitas pessoas que observam a lei. Toda pessoa que observa a lei, ele é religioso. E toda pessoa que observa a lei, ele é judaizante. Nós somos evangélicos e não judaizantes. Então nós não temos arca, nós não temos nada que representa a lei. Por quê? Porque não pode ter. A nossa fé, os nossos olhos têm que ser postos no autor e consumador, Jesus Cristo, e não em arca de aliança, cartiçais, representando o Espírito Santo. Ele foi representado, hoje ele não pode ser representado, hoje ele está presente. Quando alguém representa o Espírito Santo, está cometendo uma blasfêmia. Porque Jesus disse: vou para o Pai, mas enviarei outro, semelhante a mim, e ele ficará convosco. Não vem fazer uma visitinha e vai e volta, como era na primeira dispensação na lei. Ele ficará convosco até a consumação do século. Então, nós não temos cruz, nada materialmente. Quando nós conhecemos as Escrituras, nós abraçamos as Escrituras e pronto. Então, é bonito você ver aquele caixote dourado, né, pintado com a tinta prateada, com aqueles anjinhos em cima curvado. É bonitinho aquilo. Mas aquilo,
se for olhar dentro da Sagrada Escritura, hoje é pecado aquilo dentro da igreja. É a mesma coisa você pegar uma Aparecida do Norte e colocar aqui no altar. É a mesma coisa da arca. Não tem diferença nenhuma. Ou ter uma arca ou ter uma Aparecida, é a mesma coisa. Todos dois hoje é idolatria. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E nós não cremos observando a lei, nós cremos através da confissão. Por isso eu li o versículo 9: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. O que a humanidade procura? O que a igreja procura? A salvação. O que os judeus procuraram? Eles procuravam a salvação por meio da lei. E achando que a lei de Deus tinha poucos mandamentos, criaram muitos outros mandamentos, dificultando mais o povo de Israel cumprir a justiça de Deus. Então, agora Cristo vem e muda esse pacto, esse acordo, e traz um novo acordo, e esse novo acordo requer uma confissão, e não obras, embora nós sabemos que aquele que crê em Jesus e está salvo, pela gratidão da salvação, por receber a salvação gratuitamente, essa alegria, essa honra, esse prazer é tão grande, que nós nos sentimos constrangidos em ficarmos com braços cruzados. Então, nós fazemos obras, damos cesta básica, pagamos luz, fazemos um frete de graça, damos um prato de comida, socorremos alguém, não para ser salvo, porque a salvação é pela graça através de confessar com a boca, mas por causa de ter recebido de graça a salvação, porque Jesus Cristo fez o sacrifício, o trabalho pesado todo por nós. Então, em gratidão, nós fazemos obras não para ser salvo, mas fazemos obras porque somos salvos. Essa é a diferença. Então, aqui em Hebreus, o escritor ainda continua dizendo, em Hebreus, capítulo 8, aqui está falando em Hebreus 8, da diferença entre o antigo pacto e o novo pacto. Portanto, o título aí em negrito está: o antigo pacto era símbolo transitório. O que é transitar? É passageiro. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Não é mediador de um pacto melhor e transitório, não. Transitório foi o pacto de Moisés. O de Cristo, além de ser melhor do que o de Moisés, é eterno. Então, diz aqui, versículo 7, porque se aquele primeiro, falando
da lei de Moisés. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhe disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não semelhante ao concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Vamos dar só uma paradinha aqui. Eles não permaneceram no concerto. Pelo contrário, fizeram outros preceitos, outras leis. Por exemplo, a guarda do sábado. Era para guardar o sábado na lei. Aí o sacerdote acrescentou: dia de sábado só pode andar 900 metros. Olha que dificuldade. Guardar o sábado. Guardar o sábado era você repousar, ler uma Bíblia, cantar hinos para Deus, ir no templo, ouvir um estudo, buscar a espiritualidade. Aí o sacerdote falou: não, você tem que guardar o sábado? Tem, mas você não pode andar mais de 900 metros. Se você chegar a 1000 metros para frente, você está insultando a Deus. Aí, dia de sábado, caía um boi cevado, um jumento de raça, num buraco. Eles iam lá, cavava, ficava lá 3, 4 horas fazendo força, trabalhando para tirar um jumento de um buraco, um boi. Aí chegava no templo uma pessoa sentindo dor, passando mal, aleijado, cego, mudo, oprimido pelos demônios. Aí Jesus ia lá, abençoava. O sábado era para ser de bênção. Jesus ia lá para abençoar. Eles: não, vem outro dia. Dia de sábado não pode curar dia de sábado. Tudo são preceitos que o sacerdote, os homens acrescentaram. Eles, não obedecendo à justiça de Deus, procuraram estabelecer as suas próprias justiças. Então eles ficavam na porta da justiça, porque eles conheciam a justiça. Eles não obedeciam e nem permitiam as pessoas obedecer, porque eles acrescentavam os preceitos. Então diz aqui, versículo 9, ele não atentou. Versículo 10, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas palavras no seu entendimento e em seu coração as escrevereis. E eu lhes serei por Deus e eles serão para mim povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades e dos seus pecados e de suas rebeldias não me lembrareis mais, dizendo: novo concerto, envelheceu primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Quando Hebreus foi escrito há 2000 anos atrás. Foi escrito nesse conflito. Jesus Cristo veio, estabeleceu um novo concerto, os judeus rejeitaram e começaram a perseguir as testemunhas que estavam pregando, ensinando a nova aliança. Eles perseguiam, rastavam pelas casas,
prendiam, julgavam, até matava, como matou Estevão, matou Filipe. Por quê? Porque eles não aceitaram a verdadeira justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Mas o que se tornou velho e envelheceu, perto está de acabar. Então o escritor aos Hebreus estava dizendo, está perto, está acabando, vai acabar. E hoje muitas pessoas trazem essas figuras, óleo e muitas outras coisas para os dias de hoje. Então, às vezes a pessoa vê nós aqui, 4 paredes pintadas, um ventilador, um relógio. Nós não trabalhamos com símbolo. Símbolo foi no passado, transitório. Nós trabalhamos com a realidade. Jesus Cristo está presente no Espírito neste lugar. É o que a Bíblia diz. Jesus Cristo disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, hoje nós temos a realidade, não símbolos, né? Não a antiga aliança, o antigo pacto, mas nós temos o novo, que é Jesus Cristo. Então, para terminar, o versículo 4 de Hebreus 10 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, justiça. A justiça da lei era condenatória, porque ninguém observou ou obedeceu à lei. Por isso que todos se tornaram pecadores. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, ela diz assim, no versículo 23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Romanos 3, 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei. A própria lei, ela apontava, ela profetizava, ela falava, virá tempo. Nós lemos lá em Hebreus capítulo 8. Ali em Hebreus, o escritor está lembrando de uma profecia lá de Jeremias, que foi um profeta do Velho Testamento. Jeremias profetizou, virá tempo que o Senhor vai fazer um novo pacto, e esse de Moisés vai ser cumprido, vai acabar. Então, como todos transgrediram, todos caíram debaixo do pecado e da condenação pela justiça da lei. Agora, sem lei, Romanos 3, 21, sem lei, sem depender da lei, manifestou a justiça de Deus. A justiça pela fé, isto é, Jesus Cristo. Versículo 22. Para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Então Jesus Cristo, ele trouxe uma justiça que remia, que excluía, que desfazia, né? Que desfez, na verdade, os nossos pecados. Então, antes havia derramamento de sangue, substituindo o transgressor. Para que o homem e a mulher não morresse nos seus pecados, ele matava um cordeiro, um boi. Então, aquele boi representava aquele pecador. E ele saía impune dos seus pecados, dos seus crimes. E a matança de animais era um constante. Agora Jesus Cristo veio e expurgou os nossos pecados.
Então, ele veio como o Cordeiro de Deus, que levou sobre si os nossos pecados. E ele fez essa expiação uma vez por todas. Para quê? Para quê? Para que os que creem nele possa ser justificado, não por sacrifício de animais, mas possa ser justificado pelo seu próprio sangue. Então a salvação é somente por meio de Jesus Cristo. Ele expiou, ele aboliu, ele desfez os nossos pecados. Então nós não precisamos de ir à arca, ir ao altar, ir ao sangue, trazer animais, oferta, símbolo, não. Jesus Cristo derramou o seu sangue. Agora o pecador precisa de olhar não para o bezerro ou o cordeiro, mas olhar para Jesus. Porque Jesus, ele fez e cumpriu essa justiça. Então nós olhamos para Jesus e fazemos o quê? Qual obra que fazemos? Nenhuma obra. O homem não é salvo pelas obras, é pela fé. O que nós temos que fazer? Confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Fazendo isso, a salvação está garantida. É muito simples, muito fácil, muito objetivo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.